Imediato, com outras informações sobre a rodada do Campeonato Brasileiro da noite de quarta-feira, né, com resultados, com gols, com análises, para você que está ligado aqui na TV A Semana. Bom, o Grêmio enfrentou o Figueirense e o jogo foi realizado na noite desta quarta-feira, às 21 horas, 9 da noite, portanto, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Né, e o Grêmio venceu por 1-0 com o gol do atacante Barcos. Né, o Barcos sempre aproveitando as oportunidades, e desta vez o atacante marcou pela 13ª vez no Brasileirão, chegando à vice-artilharia e decidindo o placar em pênalti, que gera muita reclamação dos catarinenses. André, Jorginho, o pessoal tem reclamado muito desse lance aí, ó, e estão dizendo que não foi. O Barcos, que não tem nada com isso, o oportunista, foi lá, bateu forte, né, confirmando o gol. 1 para o Grêmio, 0 para o Figueirense. Vocês viram o lance? O que vocês me dizem? Foi pênalti ou não? Eu continuo afirmando que não foi pênalti. Foi um lance, o zagueiro tentou realmente cercar o caminho do cruzamento para a pequena área ali e o juiz marcou pênalti. É lambança do futebol brasileiro, né? A arbitragem, como sempre, errou não só nesse jogo, como outros jogos da rodada de ontem. Isso não é novidade para ninguém, né, Jorginho? A arbitragem erra sempre, né? Acho que deu até diminuída, né? Na quantidade de erro. Tem melhorado muito pouco, né? Pelas imagens que eu vi aqui agora, eu não tenho como fazer uma análise mais precisa no meu entendimento. Mas também o zagueiro que dá um carrinho dentro da área, ele sabe que ele já é meio caminho andado para o juiz marcar uma falta, né? Corre o risco, né? Então ele está sabendo que corre o risco. O jogador está na linha de fundo, não vi perigo de gol naquela jogada, quer dizer, o zagueiro também tem que ser mais prudente. Foi muito afoito e deu um carrinho, o carrinho sempre é recomendado. Pegando ou não, marca-se a falta, porque há um excesso, né? E esse excesso é transferido para uma falta. Então, acho que ele foi imprudente também, mas quanto ao lance, nessas imagens não dá para me precisar bem. Eu revi essas imagens outra noite, através do resumo da rodada, e realmente mostrou que não foi pênalti. Não houve contato do jogador do Figueirense com o jogador do Grêmio. Agora, o que mais me implica é aqueles hábitos que ficam ali atrás ali, numa situação dessa, não ser determinante para a marcação de não, ou seja, no caso, o pênalti aí a favor do Grêmio. É absurdo. Apesar deles estarem com os dias contados, né? Mas é absurdo. A partir do ano que vem, não é isso? Não teremos mais a participação desses auxiliares, né, que não auxiliam tanto assim, atrás dos gols, e, portanto, não haverá mais essa polêmica, essa cobrança de que eles deveriam marcar, de que eles, às vezes, não participam tanto assim dos jogos, dos lances, enfim. Não estarão lá mais. Os juízes e os auxiliares, que são os antigos bandeirinhas, é que terão que conduzir a partida sem a presença desses demais. Bom, vamos dando sequência aqui então, para falar da vitória do Fluminense sobre o Santos na Vila Belmiro, né? O Edson, jogador do Tricolor, marcou no fim. O Fluminense venceu o Santos e se aproximou do G4 do Campeonato Brasileiro, né? No finzinho da partida, aí, 45 minutos da segunda etapa, o Edson aproveitou a oportunidade e balançou as redes na Vila Belmiro, marcando aí o gol da vitória do Tricolor Carioca. Lance rasteirinho ali na finalização, bola cruzada na área, posição legal, e com isso houve o triunfo do Tricolor Carioca na Vila Belmiro, e o Tricolor tem então 3 pontos, né? E está aí também a 3 pontos atrás da zona que leva a Libertadores. Já o Peixe desperdiça a chance e tem aí 6 a menos do que o Galo, que é o último do G4, né? Ganhar do Santos na Vila não é uma missão muito fácil, não. Mas o Fluminense acabou conseguindo. Jorginho, André? O Fluminense é um time qualificado, né, Léo? Não vem pontuando bem no Campeonato Brasileiro, né, para estar lá no topo da tabela, porém, trata-se de uma equipe altamente qualificada, tem bons jogadores, jogou até sem o Fred ontem, né? Mas mesmo assim fez um bom jogo. E o Santos, que a gente esperava, né? Do Santos dar aquela acelerada nessa fase final agora, que veio ganhando boas partidas, também tropeçou em casa. Mas eu vejo como um placar normal para esse jogo, não tem nada de diferente nem demais, não. André? Aquele famoso minuto, aquele minutinho de bobeira, né, Jorginho? Você vê que o jogador estava lá no intermediário, lá atrás, deu início da jogada do gol, correu, entrou pela toda a zaga santista para fazer aquele lance lá e resultar em gol. Mérito do Fluminense e azar do Santos, que teve aquele minutinho de bobeira. Muito bem, amigos. Num jogo de pouca inspiração, a Chapecoense enfrentou o São Paulo e a partida terminou em 0-0. Aliás, eu dizia isso ontem aqui, né? Que São Paulo e Chapecoense, com o tropeço do Inter e outros tropeços que favoreceram o Cruzeiro, o São Paulo não aproveitaria
a oportunidade de encostar no líder do campeonato. Isso tem acontecido com frequência e ontem não foi diferente. A gente tem alguns lances aí para ilustrar, mas realmente foi 0-0 o jogo entre São Paulo e Chapecoense. Foi Chapecoense e São Paulo, né? Porque foi em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, na noite dessa quarta-feira, às 10 da noite. Os catarinenses seguem perto do Z4, que é a zona de rebaixamento, enquanto o tricolor não encurta a distância para o Cruzeiro. Placar de 0-0 refletiu que foi a partida na Arena Condá, um jogo sem muita inspiração. André, Jorginho. Aí eu te pergunto, Léo, um time que quer encostar no líder, que quer ser campeão, pode ir em Chapecó e empatar um jogo desse e tomar o sufoco que tomou? Fala aí, André, para mim. Olha, me ensina isso aí que eu não entendo. Jorginho, só vi o Chapecó no jogo. O time Chapecó, São Paulo? Chapecó, São Paulo. O time do Chapecó, ele é o time mais regular desses times aí considerados mediano para baixo aí, principalmente os times de Santa Catarina, né, o Figueirense. É o time mais certinho. Tanto que ele jogou uma boa partida contra o Atlético e deu ontem sim um sufoco no São Paulo. Por muito pouco não saiu como vencedor da partida, porque é o time mais regular, mais bem entrosado e tem um meio de campo, um ataque muito rápido. E sorte do São Paulo não ter perdido o jogo ontem. Pois é, vamos falar agora do jogo do Goiás, vamos? O Goiás venceu o Sport por 1-0 jogando na Ilha do Retiro. O jogo foi em Recife, né? E o Goiás acabou surpreendendo a equipe do Sport na noite desta quarta-feira também, né? O gol foi do Esquerdinha e o Esmeraldino abriu 10 pontos da zona de rebaixamento, enquanto o Leão chega à 7ª partida consecutiva sem vitória no Campeonato Brasileiro. Tá aí para você o gol do Esquerdinha, gol este que foi o da vitória do Goiás sobre o Sport lá na Ilha do Retiro, 1-0, o gol saiu no finzinho, né? E com isso o Goiás ocupa agora a 9ª colocação com 41 pontos ganhos, enquanto o Sport está na 12ª posição com 37. Jorginho, André, o que vocês me dizem aí desta partida? Foi possível acompanhar alguma coisa desse jogo? Eu não consegui ver esse jogo, não. Eu esperava muito menos desse placar de 1-0 em favor do Goiás aí, porque dentro de casa, até há 2, 3 rodadas atrás, o Sport era como os mais favorecido em vitórias dentro de casa. Mas nem assim mais o Sport está conseguindo fazer, que é o papel dele. E aí, quando dois times aí, Goiás e Sport, se batem de frente, com certeza um tem que levar vantagem no caso de ontem, né, Jorge? Já que você está todo aí verdinho aí nas costas também do Goiás, ganhou aí. Hoje ele está de esmeraldino, né? Toca o pau no burro, Léo Maior. Pobre burro, né? Todos os dias tem que tocar o pau no burro. Bom, é o seguinte, meio-dia em ponto agora em Caratinga, né? Nós temos então o Campeonato Brasileiro com a seguinte classificação. O Cruzeiro, que empatou com o Palmeiras em 1-1, nós vamos falar no bloco posterior, né? Foi a 60 pontos, estava com 59, somou mais 60 pontos. O Cruzeiro lidera o Campeonato Brasileiro, seguido do São Paulo com 53. São Paulo, que a gente acabou de dizer, né? Empatou em 0-0 com a Chapecoense. Portanto, Cruzeiro 60, São Paulo 53, segundo colocado. Corinthians, terceiro colocado, com 52. E fechando o G4, o Galo, Atlético Mineiro, com 51 pontos. O quinto é o Internacional, com 50. Foi derrotado ontem por 2-0 para o Flamengo no Maracanã. E o Inter, então, perdeu a oportunidade de melhorar a sua situação, né? Se vencer, seria aí segundo colocado da competição. Na zona de rebaixamento, 17º colocado, Vitória, com 31 pontos. 18º colocado, o Bahia, também com 31. 19º, o Botafogo, com 30. E fechando agora, na lanterna, o Criciúma, também com 30. O Curitiba, que era a lanterna, acabou vencendo o Botafogo e saindo da última colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? A tendência é seguir assim até o fim, né, gente? Eu venho falando. O Cruzeiro manteve vantagem. Eu sempre venho falando dos outros programas, né? O Cruzeiro pode entrar de férias, todo mundo ir para casa, ver lá pelo pay-per-view, né? Que eles já são o que tem mais pay-per-view, né? Vai ver no pay-per-view e só volta no fim do ano para buscar a taça, porque a hora que o Cruzeiro tropeça, os outros lá entregam o ouro. Então, é o que eu venho falando. Pode mandar fazer a faixa, já era. Não, faltava-se 4 jogos, agora falta 3,5. Vamos com calma aí. 3,5? Como é que funciona isso aí? Porque hoje foi empate, então não foi 3 pontos, foi meio ponto. Então 3,5 aí. Com calma, pé no chão, vamos que vamos. Os meus amigos lá do Bar do Laércio, né, o Raniel, que está sempre ligado aqui, um abraço para ele, o irmão dele, o Serginho, o Cláudio, o próprio Laércio, né? Uma família de grandes cruzeirenses, está todo mundo feliz da vida
com a boa campanha do Cruzeiro, o Cruzeiro caminhando mais uma vez para mais uma conquista nacional, para a conquista de mais um título brasileiro. O pessoal está feliz da vida, não poderia ser diferente. Aliás, o Cruzeiro será assunto do próximo bloco. Traremos alguns lances aí do empate do Cruzeiro com o Palmeiras no Mineirão, por 1-1, a gente vai falar sobre isso, e vamos falar também da definição do local da partida entre Cruzeiro e Santos, né? O jogo em São Paulo, havia dúvida se o jogo seria no Pacaembu ou em Santos, né? No caso da Vila Belmiro. Já houve uma definição, a gente tem a definição sobre essa questão e traremos os detalhes sobre isso também na sequência, depois do intervalo, no bloco que se destina a falar exclusivamente do líder do Campeonato Brasileiro, na sequência aqui do Semana Esporte. Até já.